Boa noite, tudo bem, gente? Nelson Guimarães. Estamos aqui na nossa live de quinta-feira. Então estamos aí ao vivo e esperando aí a galera entrar. Eu sei que já são 11 horas e 15 minutos. Entrou alguém aqui no Facebook, estamos aqui também pelo Instagram. Bom, eu sei que a hora já está avançada. Deus é que comanda a questão aqui, se a gente tem ou não que fazer. Tem gente para ouvir, tem gente precisando ouvir o que eu vou falar. Hoje eu vou usar, lógico, a Bíblia, textos bíblicos aqui, mas eu pouco falo da experiência de Cristo, dos seminários que a gente já fez, dos livros que nós já lemos, daquilo que Deus fez na vida e das pessoas que amamos. Eu falo pouco, eu não falo em live, eu costumo falar isso com as pessoas, conversar sobre esses assuntos, como é que foi a minha conversão, como é que foi todo esse processo. Então eu queria hoje eu separei alguns livros que eu li, que eu leio, que eu consulto, que eu estudo até hoje, mas assim, eu queria usar esse momento hoje para você que está me ouvindo e de repente está passando por alguma situação que eu já passei no passado e que graças a Deus e a minha atitude, força de vontade, nunca é só Deus. Às vezes as pessoas falam, mas se Deus... Claro, Cecília, seja bem-vinda, Cecília. Lógico que se Deus não me alcançasse, porque é Ele que escolhe, tá logo de cara, segura essa primeira chave aí, você não aceita Jesus, isso não existe. Levanta sua mão e aceita Jesus. Não, ninguém aceita Jesus. Vai aí no Instagram, seja bem-vindo. Essa chave aí, você não aceita Jesus, Ele que te escolheu. João capítulo 15, versículo 16, diz o quê? Não foi vós que escolheste a mim. Como pode alguém que não aceitar a Ele? Então a primeira coisa que te escolhi, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que a fim de que tudo que pedi Pai em meu nome, Ele vos conceda. Tem um pacote nisso aí. Efésios qual a vossa. Então presta atenção. Ô Glória, tudo bem, Cecília? Segura aí, segura essas chaves do reino aí para você. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Você não aceita Jesus, você não escolhe Ele. Ele que te escolhe, Ele que ilumina. Ninguém que está cego, morto, para Ele pode vir até Ele e escolher querer ou não. Não existe esse livre-arbítrio, tá? Mas, pastor Nelson, não existe livre-arbítrio? Segunda chave, para livre-arbítrio, para a vida após a salvação na terra, sim. Você escolhe com quem você vai casar, com qual o trabalho que você vai, qual a profissão e o trabalho que você vai exercer, qual a casa que você vai morar, de acordo com suas condições financeiras. Tudo isso é o seu livre-arbítrio. Mas para a salvação, livre-arbítrio. Existem os eleitos. Está em João 15,16, tá bom? Então, Natália Souza, seja bem-vinda. Eu queria dizer para você o seguinte: minha vida. Ele falou assim: como é que foi a tua trajetória
Bom, eu sou professor de educação física, primeiro jogador de futebol, joguei futebol durante até meus 28 anos, e nesse período todo do futebol eu tive contato com drogas, me envolvi com drogas e bebida, né, direto no futebol, se droga muito, se bebe muito, e tudo de ruim, né? Casei cedo, casei com 21 anos, separei aos 23 para 24 eu já estava me separando e mergulhei de cabeça. Passa aqui, meu neto chegando aqui, tô fazendo a live. Fecha a porta lá, fecha lá. Meu neto chegando aqui. Então, assim, eu nesse período eu conheci as drogas. Na verdade, eu comecei a usar droga com 26 anos. Apaga a luz. Com 26 anos eu comecei a usar drogas e aos 36 eu parei de usar. Fiquei 10 anos. Nesse período eu me separei e foi exatamente o período que eu fiquei usando droga e separado da minha família. Nesse processo todo, Deus me alcançou, me escolheu, como eu costumo dizer. Deus olhou para mim e viu graça, quer dizer, a graça dele me alcançou e me tirou disso. Eu desejei também, é lógico, e aí eu ajudei já muita gente a sair das drogas e ajudo até hoje. Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas o que precisa para sair das drogas? Número 1, querer. Eu não queria morrer nas drogas e eu estava quase morrendo, porque eu não ia morrer de repente de uma overdose, porque eu não tinha nem dinheiro para me drogar tanto, mas eu vivia dentro de comunidade, dentro de favela, alto risco, polícia entrava, tu tinha que correr, se esconder, era uma loucura aquela vida e Deus me tirou daquilo, graças a Deus, e depois disso eu comecei a ajudar e ajudo até hoje. Eu tenho vários amigos que eu ajudei a sair das drogas, que eu posso, hoje, eu vejo a vida da pessoa indo bem e isso me dá, lógico, muita satisfação. Por conta da minha separação, 9 anos de separado também, quando nós fomos restaurados, minha esposa está aqui, 9 anos separado e hoje esse tempo todo, para tu ter uma ideia, eu me separei praticamente aos 23 anos, 24 anos e voltei para casa, voltei para minha família aos 36. Então você vê aí o tempo que ficou e dos 36 até hoje, eu estou com 57, é o que eu tenho depois que eu voltei para casa. Então, esse período todo me deu uma bagagem, deu para gente, para mim, para minha esposa, uma bagagem de experiência para ajudar muitos casais. A gente já ajudou muita gente e ajuda até hoje. Então, drogas, bebida, prostituição, muitas mulheres, muitos problemas, muita loucura, tudo isso é como se fosse um antídoto que Deus usa para ajudar outras pessoas que foram picados pela serpente. Wander, seja bem-vindo aí. Então, Deus usa o mesmo veneno para fazer o antídoto. E hoje as pessoas acabam modelando você para sair das drogas, modelando você para sair da bebida, modelando você para sair de um casamento fracassado e modelando a tua vida. Mas para isso, número 1, como eu falei, você precisa querer, ok? Depois desse processo todo, lógico, a gente hoje tem entendimento de que nossos filhos, nossos netos não podem ir para esse caminho, então a gente precisa estruturar a nossa vida para que eles vejam realidade, para que eles vejam verdade, para que eles vejam que esse caminho aqui é o melhor, o caminho de Cristo é o melhor. E eles, lógico, também decidam, porque isso é uma decisão. Nesse processo ainda, falando disso, eu quero falar do complemento. Depois que eu me converti, depois que eu fui ser líder na igreja, depois que eu fui ordenado pastor, que eu tenho 2 seminários que a gente fez, eu e minha esposa, eu comecei a buscar outras coisas. E hoje eu costumo dizer que a vida
na terra, não digo nem cristã, tá bom? Presta atenção aqui, que é a segunda coisa que eu preciso que você entenda, você que está aqui me ouvindo. Cristo, Jesus, quando pisou aqui na terra, em momento nenhum, ele quis forçar as pessoas, ele nunca forçou isso. E eu vejo hoje muita gente católica, espírita, evangélica, muçulmano, querendo forçar as pessoas a seguirem determinadas religiões, com ameaças a dar, obrigando as pessoas a frequentar a igreja. Mas isso acontece nas igrejas? Sim, muito. E eu vou te dar um exemplo. A igreja a qual eu fiz parte, a gente tinha realmente um modelo que falava para as pessoas o seguinte: se você faltar um culto que você falte, você morre espiritualmente, se você não for no outro. Por quê? Você foi num domingo, faltou um culto aqui 7 dias. No outro vai completar 15 dias, praticamente, 14, 15 dias. Se você faltar esse terceiro, né? 1, 2, 3, você morre espiritualmente, porque 15 dias sem ir ao culto, a pessoa morre espiritualmente. Aí eu ficava assim, eu já achava aquilo absurdo demais, mas aquilo era uma coação para que as pessoas não faltassem o culto. E hoje eu prego completamente o contrário disso. Hoje, por exemplo, com essa pandemia aí, as pessoas não estão indo para culto nenhum, mas está fazendo em casa, está fazendo live. Ué, mas por que então não poderia ser sempre assim? Hoje eu conheço pessoas na internet que alcançam 70 mil pessoas aqui. Hoje eu faço uma live aqui, a Solange, minha amiga, assiste lá em Portugal. A Marlene assiste lá em Santa Catarina. Outras pessoas em qualquer parte do Brasil conseguem me ouvir pela internet. Mas antigamente, não, tem que ir ao culto, tem que estar lá presente, porque não é a mesma coisa. Ah, mas aí vai falar para mim, na época de Jesus não tinha internet. Claro, né? Na época de Salomão tinha avião. O homem mais rico de toda a história da humanidade foi Salomão, nunca voou de avião. E aí? Vai fazer o quê? Porque a tecnologia chegou na nossa geração, você vai ficar olhando para trás, para a Bíblia, ou para se diminuir? Não, usar a tecnologia para a mensagem chegar aos 4 cantos da terra. Aí eu entro na Bíblia, em Mateus 24:14, e esse evangelho do reino chegará, aí virá o fim. A Bíblia é clara quando diz: e esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino, que é o evangelho de Cristo, não é o evangelho antes da cruz, é o evangelho de Cristo. Por isso que a gente usar Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, para basear a doutrina da nova aliança, é complicado demais, porque você vai ler muita coisa ali que quem praticou foi o Jesus antes da cruz. E o evangelho do reino é o evangelho depois da cruz. Aí eu quero entrar rapidamente nesse assunto aqui. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Eu falei hoje no meu Instagram, lá no meu story, sobre isso. Jesus falando com Nicodemos, e Nicodemos com Jesus. João capítulo 3, versículo de 1 a 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha só essa expressão, príncipe dos judeus. Sabe o que significa isso? Que esse cara era um líder. Esse cara era uma liderança naquela sinagoga. Jesus estava frequentando uma reunião de um líder em uma sinagoga. E esse Nicodemos era esse líder, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Segunda lição, procurou Jesus escondido. Aqui diz que ele era líder dos judeus. Jesus veio judeu, mas veio quebrando tudo, quebrando o sábado, quebrando o judaísmo, quebrando tudo, todos os princípios dele. Aí Nicodemos via Jesus operar aqueles sinais todos. Ele queria o que Jesus tinha, mas ele não queria que as pessoas soubessem que ele ia se rebaixar. Quem é esse cara? Ele não é príncipe da sinagoga, ele não é príncipe dos judeus, eu não posso me rebaixar a ele. Aí ele procura Jesus à noite, escondido. Este foi ter de noite com Jesus. E disse: Rabi, bem Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele. Ou seja, o que atraiu esse cara? Os sinais que Jesus fazia. Tinha poder, tinha sinais na vida de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só, Jesus está usando aqui uma expressão, e eu falei isso hoje no story do Instagram, que a gente leva isso para a parte religiosa e espiritual, e não tem problema nenhum, porque o texto mesmo está escrito isso, e eu vou ler, mas não foi só isso que Jesus quis dizer, tá? Continuando aqui. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, ele entendeu essa parte, que também, mesmo sendo como uma parábola, como uma figura, tinha você que está aqui me ouvindo, Cecília, a gente já me conhece há muito tempo, Vinícius Araújo, a galera que me conhece, todos nós viemos de uma base religiosa. A maior parte das pessoas do Brasil, católica, espírita ou evangélica, agora nos últimos 20 anos, né? 30, 20 anos. Todos nós viemos dessa base. Então, eu fui batizado na igreja católica, eu fiz primeira comunhão, eu casei com minha esposa na igreja católica de Realengo, aqui, daqui de Realengo, na praça de Realengo. Então, tudo isso a gente tem hoje no histórico. Quando a gente se converte, a gente traz tudo isso aqui, ó. Tudo isso está aqui. Como era o Pai Nosso, Ave Maria. Eu tenho a missa na cabeça. Se eu for na missa, o padre vai repetindo aquelas palavras, eu vou acompanhando e falando junto. Por quê? Porque tudo isso a gente gravou. Depois disso, fui para o Centro Espírita. Todo o legado que eu recebi do Centro Espírita, eu era ogã, eu batia tambor no Centro Espírita. Batia tambor, era um ogã, com pano feito, tudo aquela roupa branca. Participei de centro de mesa, Allan Kardec, tudo isso está aqui. Depois você vai para a igreja evangélica. Olha que sopa, que salada feita na minha cabeça. Igreja evangélica, comecei a frequentar, saiu das drogas, saiu do álcool, restaurou o casamento, foi beta, de célula, discipulador, pastor, e hoje estou aqui. Agora tu imagina, vem uma pessoa falar alguma coisa fora dessas realidades que eu já vivi, querer me mudar, como Jesus tinha que mudar esse cara aqui, como vai ser difícil. E eu costumo dizer que alguém ou algo de reconstruir é mais difícil que você começar do zero. Uma pessoa que nasce, um bebezinho, e ele chega numa estatura onde você quer, é mais fácil do que você pegar um burro velho, usando uma linguagem que todo mundo entende, e querer mudar aquele cara. É por isso que Jesus disse que não se coloca vinho novo em odre velho. Não se deita vinho novo em odre velho. Não se coloca remendo de roupa velha, roupa nova, perdão, em roupa velha. Vai abrir mais, vai estragar mais o negócio. Os odres se rompem, não aguenta a fermentação do vinho. Então presta atenção, porque Jesus está aqui falando, cara, você quer andar comigo? Você quer fazer os sinais que eu faço? Você quer andar nessa dimensão de reino, nessa mentalidade? Você vai ter que largar tudo isso aí. É como se você estivesse nascendo de novo. Eu vou ter que pegar você como uma criança, te ensinar tudo de novo. Até porque a sequência do texto, quando ele fala nascer da água e do Espírito, há controvérsias num monte de coisa que eu ensino hoje, tá? Porque aqui ele diz assim, Jesus respondeu, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, pastor, água seria a água do batismo, não é? Espírito é o Espírito de Deus, não é? O Espírito é o Espírito de Deus, mas a água não é a água do batismo. Nascer da água e do Espírito é Efésios capítulo 5, versículo 26. Purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, não é lavar na água do batismo de João. Até porque o batismo de João era o batismo diante da cruz, ficou agarrado na cruz.
Mas Jesus se batizou, João Batista batizou ele. Pois é, ele era o último. Ele veio cumprir toda a lei. Então João Batista batizou Cristo, Jesus Cristo era o último batismo. Então dali em diante, pode passar. Meu neto está aqui. Então ele assim, era o último. Então essa passagem aqui, quando ele fala lavagem da água, nascer da água, eu quero ler para você não. O que você quer? Eu preciso da mesa para comer. Não. Vai lá, tá bom. Meu neto, ele tá querendo comer. Ele vai comer. Ele já está grandão, já está com 7 anos. Então, olha só. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Olha o que diz. Eu sei que, um monte de gente que ouve as minhas mensagens, Pastor Antônio, seja bem-vindo aí, meu irmão. Presta atenção aqui, quando Jesus está falando para ele nascer da água, é isso aqui, porque a palavra não pode se contradizer, tá? A palavra não pode se contradizer. Não pegue um versículo bíblico, vou falar 10 vezes, não pegue um versículo bíblico e faça uma doutrina. Eu não pego um versículo bíblico e faço doutrina nenhuma, eu cruzo as informações. Então eu vou te mandar uma informação e vou te confirmar com outra, tá bom? Paz, pastor. Olha o que diz aqui: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o que lava depois da cruz não é a água do batismo, é a palavra que você vai dando para a pessoa. Pastor, isso é verdade? A água do batismo não é o que Jesus está falando com Nicodemos ali em João capítulo 3, versículo de 1 em diante? Não, ele está falando, nascer da água do Espírito é da palavra que lava e do Espírito que está na terra, depois da cruz. Mas tem como confirmar isso? Tem, em Atos capítulo 19, versículo de 1 em diante. Atos capítulo 19, anota aí você que gosta de estudar. Cecília que está aí, ô Glória. Olha só, olha o que Paulo fala aqui, é muito claro. Paulo vai para Éfeso, né? Aqui, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 1. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Qual era a preocupação de Paulo? Pregar o Espírito Santo. Paulo não está pegando doutrina nenhuma. O Espírito Santo chegou, cara. Vai anunciando para essa galera aí. O Espírito Santo está na terra, desceu. Vamos pegar, vamos usufruir disso aí, ok? Disse-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Como assim? O que é isso? Perguntou-lhes então. Paulo perguntou para os caras: em que sois batizados então? Olha só, Paulo estava falando do Espírito, eles disseram que não sabiam o que ele estava falando, e ele pergunta: em que vocês foram batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Qual era o batismo de João, pastor Antônio? Pastor Antônio lá de Barra do Piraí que está aqui. Qual era o batismo de João? Quem batizou Jesus? João Batista. Batizou em quê? Nas águas. Então qual era o batismo de João? Batismo nas águas. E Paulo vai chegar para o cara e perguntar se eles conheciam o Espírito Santo. Ele falou: não, sei nem o que é. Por que vocês são batizados? O pai Paulo ligou o Espírito Santo ao batismo. Mas aqui no meio tinha o batismo de João. Ele fala assim: não, olha o que ele vai falar. Presta atenção. Mas Paulo disse, versículo 4: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Paulo aqui está falando que esses caras não conheciam o Espírito Santo, que precisavam agora ser batizados pelo Espírito. E quem
que estava na terra. O Espírito de quem estava na terra? De Cristo. Aí você cruza com Gálatas 3:27. Marca esse texto aí, não sai daí não que eu ainda vou ler. Vamos em Gálatas 3:27. Olha o que diz em Gálatas 3:27. Diz assim, ó. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Porque todo quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então o batismo de Cristo após a cruz é o batismo nas águas? Não. É o batismo de quê? Do Espírito. E Paulo estava ali pregando em Éfeso para aqueles caras o quê? O batismo das águas de João Batista ou o batismo de Cristo? Batismo de Cristo, que é o batismo no Espírito. Mas olha aqui a sequência do texto. Certamente João Batista batizou com arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Presta atenção, porque isso aqui a gente precisa contextualizar tudo e pegar todo o contexto do que aconteceu aqui. Porque batismo no Espírito, batismo em Cristo, não é imediato, não é na hora que você fala para o cara e o cara crê em Cristo e ele recebe, mas ele não é batizado. Paulo ficou aqui 2 anos com esses caras, para inundar esses caras do que era Cristo. Por isso que lá, acho que ele escreve depois em Gálatas mesmo, Gálatas 3, acho que 4,19, Gálatas 4,19, que ele fala filhinhos, ele fala, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Meu filho, formar Cristo não é assim, é o entendimento das coisas no Espírito, é a mensagem do reino na íntegra. Por quê? Porque Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Olha o João Batista de novo aí. A lei, os profetas e toda essa doutrina ficou agarrada em João Batista. Desde então é pregado o reino. Como é que vamos entender reino de Deus se não andarmos em 100% em espírito? E uma das coisas é entender cada protocolo como o batismo, por exemplo. Então Paulo diz assim, impondo-lhes, o texto diz assim, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falaram língua e profetizaram. E estes eram ao todo 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Paulo ficou 3 meses, mas presta atenção, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Paulo falando do reino. Presta atenção, Paulo já estava com a mentalidade, meu irmão, lá na frente, falando de reino, não está mais falando de judaísmo, doutrina, batismo nas águas, unção com óleo, aquilo tudo que ficava lá, agarrado lá atrás. Aí, Paulo agora está falando de espírito e do reino. Mas como alguns deles se endureceram, e durou isto por espaço de 2 anos, versículo 10, 2 anos, Paulo ficou 2 anos, 3 meses, depois completou 2 anos. Meu irmão, não é assim. Eu tenho hoje 11 anos que eu conheço essa mensagem, a mensagem do reino, 11 anos. E olha, quebramos pedra para conseguir entender esse trem, para entender essa dinâmica, e até hoje estamos tentando entender. E muita gente que anda com a gente está começando a pegar no tranco agora. Então, assim, o pastor Antônio que está aqui mesmo, a gente sempre conversa, ele, cara, passa a mensagem, ela é poderosa, mas tem que quebrar muita coisa na nossa mente. E isso é uma verdade. Aí Paulo ficou 2 anos para os caras começarem a entender Gálatas 4,19, filhinhos, quem sofre dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Formar Cristo é entender tudo isso. E presta atenção, 100% no Espírito. Então, o que eu quero finalizar aqui? Meu irmão, como foi com Nicodemos, para nós, para que haja entendimento, metanoia, entendimento e reino, é necessário que você permita que isso entre. Não adianta, Jesus falou, cara, meu irmão, do jeito que você é, se você nascesse de novo,
eu conseguiria fazer tudo isso para você andar comigo e fazer as coisas que eu faço. Fora isso, não dá não. Você frequenta a sinagoga, você é o líder da sinagoga, está cheio de doutrina judaica, você é cheio de dogmas que eu vou ter que tirar. Como é que eu faço isso? Assim hoje, também as pessoas que chegam até a mim, chegam até ao grupo que anda comigo, eu falo para a pessoa assim, filha, a gente não batiza nas águas. Você que está aqui me ouvindo, nós não batizamos no batismo de João. Não! Por quê? Toda igreja batiza, porque não entendeu o passar da cruz. O batismo de João ficou antes da cruz. Paulo arranca isso lá em Hebreus capítulo 6, capítulo 9 de Hebreus, está claro. Ele remove isso. Mas foi um processo? Foi. Mas pastor, tem tanto batismo na Bíblia. O Filipe batizou o eunuco, Pedro batizou quase 3.000 pessoas em Atos. Claro, os caras estavam no processo de transição como você hoje. Da mesma forma. Mas está escrito na Bíblia. Sim, você que tem que separar as alianças. Velha aliança, batismo nas águas, óleo da unção, todas essas coisas físicas que o Espírito Santo veio e removeu, porque a lei era a sombra das coisas que haveriam de vir. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Essas sombras foram removidas. Aí você quer continuar usando. Não pode. Isso precisa ser mudado aqui. Eu sei que tem gente que acha a coisa mais louca e absurda do mundo. Sinto muito. Se quiser aprender, vem estudar com a gente. Aqui a gente estuda e fala a verdade. Está escrito, é isso. Como eu falo do dízimo. A mesma coisa, filho, não tem dízimo de Malaquias no novo pacto, na nova aliança. Não tem. Ah, o pastor lá usa isso com maldição. Que maldição? Jesus levou a maldição em Gálatas 3,13. Com maldição sois amaldiçoado. Como? Então Jesus não fez isso na cruz? Não tem devorador, migrador, cortador, destruidor? Não tem. Não tem. Por quê? Porque Jesus venceu esse demônio todo na cruz. Hebreus 12,14. Os filhos participam de carne e sangue, assim também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, ponto final. Então nós precisamos entender o que está escrito, separar as ordens, ordem de Arão, ordem de Melquisedeque, Monte Sião, Monte Sinai. Sião é o nosso, Sinai, Moisés, a lei e a graça. Nós precisamos separar isso, para que a igreja, Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Quanto tempo Jesus de Nazaré ficou na terra? 33 anos e meio. Quanto tempo Cristo ficou na terra? 40 dias. Atos capítulo 1, versículo 3. Ponto. Se a gente não conseguir separar isso aí, filho, aqui, ó, você vai embolar tudo. Vai embolar tudo. E sabe o que vai acontecer? Mateus capítulo 7, 23 e diante, que ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão aquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilha. E eu vou te dizer, cara, você nunca andou comigo, você andou com o judaísmo, andou com a lei, andou com Moisés, andou com Arão, andou com os levitas, os músicos da igreja que você frequentava eram os levitas, né? E eu sou por acaso da tribo de Levi? Eu sou o leão da tribo de Judá. Você está ligado a Levi ou está ligado a Judá? Ah, eu era levita. Então você vai ficar lá com Levi. E você não vai entrar. Para reinar não, você está salvo. Para entrar, para reinar você está fora. Então, pelo amor de Deus. E eu quero encerrar aqui falando isso com você. Por quê? Porque isso aqui precisa chegar, essa mensagem precisa chegar nas pessoas. Pastor Antônio, semana que vem eu estou indo aí em Barra do Piraí. Semana que vem, lá para você que me diz o dia, quarta ou quinta-feira, eu preciso estar com você, preciso fazer aquilo que eu já te expliquei que eu vou fazer. Por quê? Porque essa mensagem precisa chegar nas pessoas, a chave precisa virar. Hoje eu apresento livros que eu leio, as pessoas se chocam. Esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, eu vou mostrar alguns livros que eu leio. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Empreendedorismo não se aprende na escola. Pai Rico, não. O Negócio do Século XXI foi escrito por Robert Kiyosaki, o mesmo que escreveu esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre. São livros que abrem a tua mente. Aí tu fala, pastor, tu vai... Esse livro, esses livros. Livro de Pablo Paucar, Mentalidade. É um líder que eu conheço também.
Mas não tem nenhum livro cristão, não. Todos eles são cristãos. Todos eles vêm do trono. Todos esses. A excelência da nova aliança em Cristo. Isso aqui é top demais. Para a gente estudar, fantástico. Tem esses dois aqui que muitos já conhecem. Do Miles, falecido Miles, saudoso Miles. Redescobrindo a fé e aplicando o reino de Deus. Fantástico. Ainda está faltando aqui o redescobrindo a fé. Quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Isso aqui é uma pérola. Os homens mais bem-sucedidos do mundo se debruçaram e se debruçam até hoje nesse livro aqui. Use esse livro para a sua vida. E riqueza aqui não é dinheiro. Quando você lê esse livro, você vai entender. E todos esses livros aqui, quando fala de riqueza, não é dinheiro. É plenitude, é abundância, como Jesus está falando ali em João 10:10. Os axiomas de Zurique. Muda a sua mentalidade a nível estratégico financeiro. Esse também é fantástico. Napoleão Hill. Os segredos dos milionários. Aí você vai ver os segredos dos milionários cheio de texto bíblico, cheio de Bíblia, cheio de sabedoria de Salomão. Esse cara aqui também é o último. Eu vou te ensinar a ser rico. Outro livro top. Por quê? Porque não fala de dinheiro. Está falando de plenitude e abundância de vida. É porque o crente religioso, pastor, com esses títulos todos aí, você é um pastor que prega a teologia da prosperidade. Todos esses livros aqui eu já li. E muitos deles eu leio até hoje. Muitos que eu estou ali atrás, na minha estante aqui, tem um monte ainda que eu não podia trazer todos para cá, mas eu trouxe os que eu mais uso. Fora os que eu ouço, audiobook, é o Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e tantos outros que a gente hoje usa como audiobook. E a Bíblia todo dia. Isso aqui é um livro que não me larga. A minha Bíblia é velhinha, toda surrada, mas é o que está comigo sempre. Então, meu irmão, eu vou fazer um desafio para você. Saia do nível que você está e suba ao próximo degrau. Primeira coisa, a gente estuda sobre 7 domínios que você precisa dominar: espiritual, financeiro, profissional, emocional, físico, social e faltou um, ou eu falei? Espiritual, financeiro, profissional, emocional, social, físico e tá faltando social, familiar. É o familiar. Domínio familiar. Então você precisa subir degraus e você só vai aprender isso de outras pessoas que já trilharam. Então hoje eu consigo ajudar um cara que está nas drogas, como eu ajudei o Robson, vizinho aqui. Hoje eu vejo ele passar aqui, ele está dirigindo Uber, não usa mais droga, está bem pra caramba. O Alexandre, que tinha mais de 20 anos, quer dizer, tem um tempo praticamente que eu me converti, e ele logo em seguida eu trouxe ele, era drogado, vivia dentro da Vila Vintém, não sei o que, está aí hoje. Consigo ajudar? Consigo. Consigo ajudar casais que estão assim? Consigo ajudar, porque eu já passei por isso. Eu sei como você lidar com isso. Alcoólatras? Claro, porque eu vivia nisso. Então, gente, para encerrar, eu quero dizer para você, você precisa aplicar na sua vida algo que nós chamamos de modelagem. No desenvolvimento pessoal, no coaching, nesses caras que nós chamamos de modelagem. É o que a gente fez. Pastor Antônio está aqui, é discipulado, é trabalhar as pessoas, pode ser aqui pela internet, pode ser diretamente. Hoje, eu encontrei uma amiga essa semana, ela falou: Nelson, 80% das minhas amigas, dos meus amigos estão com problema de depressão. Por causa dessa pandemia, estão com problema de tentar até suicídio, angústia. Pelo amor de Deus, se você souber alguém que esteja nessa situação, fala com a gente. Se a pessoa precisar de ajuda e quiser ajuda, porque eu quis ajuda, eu quis mudar, mas você vai ter que querer, a pessoa vai ter que querer. Eu quero ajuda, eu quero tentar. Fala com a gente vai buscar ajuda, ligar para essa pessoa, acompanhar essa pessoa. Pode ser situações de cura, de doença, de enfermidade, a gente vai orar por ela, ensinar ela como usar isso aqui para remover medo, remover dúvida, remover enganos, mensagens erradas na cabeça.
e que vai acabar piorando a situação dela, tirar a gente de perto que só pensa negativo, que só pensa em derrota, que só pensa em morte, que só pensa em crise, desconectar as pessoas de notícias ruins da TV, que você liga a tua televisão hoje, só tem, principalmente a TV aberta, só tem lixo. A gente não vê televisão aqui há muito tempo, quer dizer, eu li, a minha esposa vê os programas que ela gosta de casa, Irmãos à Obra, essas coisas que ela gosta de sonhar, ótimo, para te jogar para frente. Por quê? Porque, meu irmão, para encerrar, depressão, o cara que entra em depressão está olhando o tempo todo para o seu passado, para suas derrotas, para suas ruínas, para suas crises, ele entra em depressão. E o cara que é ansioso, está olhando para o futuro, com medo do dia de amanhã, com medo se a conta que vai vencer ainda daqui a 30 dias nem chegou, mas ele está sofrendo. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então isso precisa ser trabalhado. Jesus, quando disse, basta cada dia o seu mal, ele está falando, viva o hoje. Viva o hoje, o amanhã vai chegar. Não sofra com a conta de amanhã, ainda não chegou. Viva hoje. Esqueça o seu passado triste. Usa as faculdades mentais da razão e a memória, que são duas faculdades mentais, para você crescer, buscar lá na memória aquilo que te traz esperança, como está escrito na palavra Eclesiastes. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, ok? Vou ficando por aqui. Entrou aqui também a Luciana Catanhede. Quanto tempo, Luciana? Seja bem-vinda, muito bom te ver na minha live aqui. Se você não assistiu tudo, vai ficar no meu Facebook, vai ficar também no Instagram, lá no IGTV, e vou colocar também lá no meu canal do YouTube, lá no Nelson Guimarães Oficial, tá bom? Veja essa mensagem importante para você, e viva isso. Por quê? Porque, olha, eu sou feliz. Hoje mesmo aqui em casa eu falei assim, cara, eu estou tão feliz. Você está feliz por quê? Porque eu estou feliz. O conhecimento, quando você conhece a verdade, quando você descobre, Deus te revela quem você é, quando você tem noção da sua identidade, quem você é em Cristo Jesus, que você entende Gênesis 1:26, que eu sou imagem e semelhança dele, eu não tenho mais o que alegria demais. Eu sei por que eu estou aqui na terra. Estou aqui para desconstruir pessoas que foram mal construídas, como eu fui mal construído, e estou no processo de desconstrução até hoje, uma série de áreas da minha vida, e você precisa também dessa ajuda, tá bom? Então, seja bem-vindo aí, você que chegou agora no final, a Luciana, assista lá depois a mensagem toda, e como Nicodemos, nós precisamos dessa metanoia, dessa mudança de mente o tempo todo. Então faça essa mensagem também chegar em outras pessoas. Vai lá no canal no YouTube, compartilha essa mensagem, curte lá, se inscreve no canal, porque essa mensagem só chega para outras pessoas se o algoritmo do YouTube e das redes sociais vê que as pessoas clicaram, deram lá o like, compartilharam, se inscreveram, aí a mensagem começa a chegar nas pessoas. Eu sei que essas questões de doutrina precisam ser estudadas um pouco mais, aí você tem que vir para o curso. Nós temos um curso acontecendo, Geração 42, onde nós estudamos a palavra pela internet. É só, pastor, eu quero participar, me chama depois no privado e eu vou te passar o link que a gente não faz aqui pelo Instagram nem pelo Facebook não, eu faço por outra plataforma, e aí eu mando o link, você entra e a gente bate um papo, participa e estuda, tá bom? Então, Jonathan Júnior também chegou aí, fica com Deus, assiste depois da mensagem que você chegou no final. Entrou um irmão aqui que eu não sei quem é, tá de camiseta preta, mas eu não sei, aí não dá para reconhecer pela foto. Tá bom, gente? Fica na paz, lembre-se sempre, Efésios 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou, não vai abençoar, abençoou, fala todo dia, eu já sou abençoado, eu tenho abundância, eu tenho saúde, eu tenho felicidade, alegria, abundância, prosperidade na minha casa, meus filhos, meus netos, fala, declara sobre eles, tá? Você é abençoado, é a mesma bênção que está lá em Gênesis 1:28, tá? E Deus abençoou e disse, a mesma coisa, abençoou, depois ele repete em Efésios capítulo 1, versículo
Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Com o quê? Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É aqui. Acredite, você já tem, você já é. Você não vai ser, você já é. Declare isso. Durma pensando nisso, acorde pensando nisso, declarando isso e enchendo o teu coração dessa energia, desse poder, dessa verdade que está escrito. Tá bom, gente? Fica na paz. Amém, Luciana? Já sou abençoada, é isso aí. Tamo junto. Fica com Deus.